Diga que você crê. Tudo é possível. Creio, Senhor. Preciosíssimo Pai, quão bom é estarmos diante de Ti. Quão bom, Senhor, é viver nessa viva esperança dada pelo Teu Espírito. Quão bom, Senhor, é Te servir. Quão bom, Senhor, é andar após as Tuas pegadas, seguir essas pegadas. Temos prazer, Senhor, em Teus mandamentos, em Tua palavra, nos Teus caminhos. Não nos é pesado, Senhor, não, mas é o nosso prazer, é a nossa satisfação. Te agradeço, ó Deus, por cada irmão, cada irmã, que o Senhor me permita sempre velar pelas suas almas, pela sua fé, que o Senhor possa nos abençoar em tudo, a demonstração carinhosa dessas crianças, esses filhos para com seus pais. Ó Deus, seja com cada chefe de lar, aquele que está enfermo, que o Senhor possa lhe dar saúde, está sem emprego, sem condições, que o Senhor lhes dê condições, abra-lhes as portas para levar o pão para casa, para atender a necessidade de sua família. Abençoe a eles, Senhor, na criação dos seus filhos, na convivência com sua companheira, que sejam lares que realmente tenham o bom cheiro de Cristo. Pai, eu oro pelo sucesso de cada lar aqui representado. Que o Senhor dê a eles tudo o que precisam. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor seja o guia de todos. É a minha petição em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. É muito bonito ver a representação, né, essa atenção carinhosa dos pais para com os pais. Me chamou a atenção ali o pequeno teatro, né? Às vezes os filhos ficam tão impacientes com os velhos, né? Mas que você marque isso aí. Marque dentro de você. Assentai-vos um instante, não se preocupe. O que está vendo? Só comigo a luz agora, né? Então, que vocês marquem isso aí. Às vezes os filhos, as filhas se tornam tão impacientes com seus pais, com sua mãe. E a verdade, tudo que esses velhos desejam é atenção. E eles não têm de onde esperar, a não ser daqueles que eles geraram, criaram, demonstraram todo afeto, amor. É de onde eles esperam a resposta. Tudo que às vezes eu tenho observado é que as pessoas velhas, muitas delas sentem muita solidão. Solidão é não ter a presença daqueles que você ama. Não quer dizer estar sozinho. Às vezes está rodeado de amigos, de pessoas, e você está sozinho. Não tem quem realmente corresponda com teus afetos. Não é? E eles esperam dos filhos. Então, que não lembre dos pais só no dia dos pais, das mães só no dia das mães. Aquela representação Dia das Mães foi maravilhosa. Até garanto que todo mundo estava como eu pensando, quero ver hoje, né? Quero ver hoje. E daqui uns dias será o Dia das Crianças, Natal, né?
Nós não devemos ensinar um velho Papai Noel de barba branca, não. Mas ensinar eles que Deus nos deu o maior presente, que é Jesus. Filho, aqui está um presente, que você recorde do presente que Deus nos deu. Não é certo? Eles não compreendem, então não queira ser duro. Mas eu quero dizer alguma coisa antes de eu começar a falar. E quando eu começo a falar é que eu já falei muito, né? Mas a maior pregação que um pai possa dar para a sua família é aquele exemplo de vida. O exemplo no trato, aquele exemplo de honestidade, de responsabilidade, aquele exemplo de fidelidade a Deus, é a maior pregação que você pode dar para a sua filha, para o seu filho. Aquele amor, apego com Deus e as coisas de Deus. E aquele exemplo de compreensão, quando exige compreensão. Quando não exige compreensão, mas aquele exemplo de compreensão, de perdão, de amor. Então, aquele exemplo de companheirismo com a companheira. Realmente, trate bem a mãe dos seus filhos. Trate bem o pai dos seus filhos. Aí está a maior mensagem, o maior legado, a herança que vocês poderão deixar para os seus filhos. São esses exemplos. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês nesse ministério, esse dever, né? Esse papel de pai e de mãe. E que Deus possa vos conduzir. Eu sei que domingo passado, no culto de ceia, depois terminou o culto de ceia, fui para casa e eu sei que na hora da ceia parece que faltava uma coisa, faltava algo. É que me deram um pequeno papelzinho para me lembrar sobre a irmã Vicenta, que queríamos fazer uma demonstração carinhosa para essa mãe de Israel, né? Que sempre está orando por nós, sempre orando pela igreja. E completou quantos anos, irmã Vicenta? 84? A irmã Jani veio, nos falou de manhã, eu falei, eu quero fazer isso à noite. E não é que eu esqueci? Nos perdoe, mas nós te amamos muito, viu, irmã Vicenta? Essa igreja te ama. Siga orando por nós. Sempre na casa dela, eu creio que todos os dias, ali há algumas irmãs que estão sempre orando. Na casa da irmã Elvira, a saudosa, querida irmã Elvira, faz falta os seus amém, Jesus, né? Há pessoas que faz falta. Pessoas que a gente olha na igreja, quer ver ela ali. Parece que a falta dele ou dela, há alguma coisa que não está bem. Mas, pelo contrário, quando está presente, encoraja o pregador, encoraja os irmãos, que se você seja um esteio desse na casa do Senhor. Amém? Cada um esteja na sua posição. Então, nossos parabéns, irmã Vicenta, que Deus te conserve muito tempo. E é bom saber que sempre há pessoas orando por nós, né? Filhos, é muito bom você saber que você tem um pai, uma mãe atrás de você que lhe segura. Que lhe segura em oração. E eu sei que depois que eles vão, as coisas se tornam tão difíceis, né? Você saber que não tem mais essa âncora que lhe impulsiona, lhe dá coragem para prosseguir. Então, que Deus possa abençoar, não é certo? Agora eu vou convidar vocês a ficarem de pé. Abramos nossas Bíblias, São João, capítulo 5.
verso 24. Em verdade, aliás, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vamos todos ler juntos? Esse é um versículo que você tem que conhecer de cor. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que o Senhor abençoe. Assentai-vos. Eu quero falar nesta noite o que é ser um cristão, o que é um cristão. A verdade é que muitas vezes temos uma ideia o que faz uma pessoa ser um cristão. E pensamos que muitos pensam que é seguir um conjunto de regras, de normas, de ideias, mesmo baseado nos evangelhos. Outros pensam que ser um cristão é pertencer a uma igreja cristã, pertencer a uma denominação, e que esta representa Cristo. A primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, creio que está em Atos 11, né? Foi em Antioquia. Pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. E desde então, irmão, nós temos os chamados cristãos. Mas passa-se o tempo, passa-se os séculos, as coisas vão tomando uma forma um tanto diferente do que realmente é um cristão. O que quer dizer ser um cristão de fato? Como eu disse, uns pensam que é seguir uma tradição, seguir uma religião, é ter umas boas ideias, ou ser bom, ou ser isso, ou ser aquilo. E como hoje falávamos pela manhã sobre as várias formas de evangelhos que se ouvem, um evangelho social, bom, caritativo, beneficente, pronto a prestar favores para os necessitados. Nós ouvimos de um evangelho também da prosperidade, um evangelho liberal, um evangelho radical. Então há uma gama, uma infinidade de apresentações e cada uma delas quer dizer, aqui está, sou eu realmente, somos nós, os genuínos cristãos. Mas não é por uma pessoa dizer, eu sou uma cristã, um cristão, isso faz dela um cristão. Isso não é o suficiente. Mas eu falei em línguas, eu profetizei, eu curei os enfermos no teu nome, eu fiz isto, eu fiz aquilo. Jesus dirá naquele dia para muitos que só tomaram uma parte do evangelho: em verdade vos digo que eu não vos conheci. Quer dizer, foi um evangelho diferente, foi um ensino diferente, estiveram sobre outra base, menos Cristo. Por isso ele dirá, não vos conheci, mas comemos, bebemos em tua presença, quer dizer, tivemos cultos de o teu Espírito visitou, manifestou, chorei, gritei, rolei, mas
corre-se o perigo de ouvir: não te conheço. Eu acho que é uma terrível coisa, né? Eu não quero ouvir isso de forma alguma. Eu quero ouvir aquilo outro: meu bom servo, justo e fiel, foste no pouco, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. Então nós não devemos preocupar só em ser servos, mas em bons servos. Não é certo? Então você pode dizer: mas pastor, eu fui batizado em nome de Jesus, eu tomo da ceia, eu creio na mensagem, ou isso, eu creio no profeta, eu conheço isso aqui, isso ali, eu conheço os mistérios e mistérios. Paulo chega a dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens, profetizasse, conhecesse todos os mistérios, ainda que doasse todos os meus bens, ou mesmo desse a minha vida, por amor ao próximo, isso não seria nada se não tivesse caridade. Quer dizer, se não tivesse o amor, e este amor é Cristo. É a coisa principal. Então, ser um cristão não quer dizer: eu sou um cristão, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. No mundo muçulmano, basta uma pessoa dizer: Alá é o único Deus e Maomé o seu profeta. Basta esta frase, pronto, já é o muçulmano, 100%. Mas no cristianismo não funciona assim. Lá pode funcionar o suficiente, pode vincular aquela pessoa aos sistemas deles, mas o cristianismo não é vinculado por essas coisas. Veja que vocês também podem observar que para ser um budista, confucionista, ou estar no hinduísmo, religião lá da Índia, essas coisas, basta a pessoa acatar os ensinos, seguir as regras. Mas em Antioquia eles foram chamados cristãos de cristãos. Por quê? Seguidores de Cristo. Agora, o que é que realmente faz uma pessoa, talvez você esteja querendo saber, o que é que realmente faz uma pessoa ser um cristão? O que te faz ser um cristão? Nada mais, nada menos do que isto: a vida de Cristo em você. Jesus disse: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Você passa a ser a morada de Deus. E Deus, quando Ele mora em você, Ele mora com a sua natureza, não a sua pessoal, a dele. A sua você submete a Ele. Por isso aí está a necessidade do novo nascimento. Mas é a vida de Cristo na pessoa. Não uma vida religiosa, não uma vida cheia de regras e regras sobre regras. Não. Como diz em Isaías 58. É regra sobre regra, é regra sobre regra, é um pouco aqui, um pouco ali, que por lábios gaguejantes dirá a este povo: eis aí o descanso, eis aí o sábado, que é Cristo. E não quiseram ouvir. Quer dizer, prefere regras, mandamentos, e mais regras, suas lavações de panelas, de mão, disso, daquilo, como os fariseus, e a Bíblia dizendo: aí está o descanso, escrito em maiúsculo, que é Cristo. Aí está o sábado, e não quiseram ouvir. Mesmo o sábado dizendo para eles: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eles não quiseram vir a Ele, como diz Jesus, para ter vida eterna. Por isso, em nossas escrituras, a nossa escritura lida, que Jesus afirma e reafirma: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, olha bem, não terá, tem a vida eterna.
Vida eterna quer dizer Zoe, a própria vida de Deus em você. Só há eternidade em Deus. Então, quando você diz eu tenho vida eterna, você está dizendo eu tenho Zoe em mim. Eu tenho Deus em mim. Esses dias aqui nós estivemos estudando sobre isto, o que é ter vida eterna. Então ele vem em você e mora em você com a sua natureza. Entende? Por isso, aí voltamos a reafirmar. Apesar de estar escrito só uma vez nas Escrituras, mas a primeira doutrina de Jesus foi essa. Em São João 3, necessário é nascer de novo. Quem não chega nisso, não poderá de forma alguma entrar no reino dos céus. Foi o que Jesus disse para Nicodemos, né? Então é preciso essa experiência do novo nascimento. Se há um novo é porque há um velho. Não pode uma coisa nova nascer por um velho. As duas não podem conviver juntos. Se você planta o feijão, ele morre para dar lugar à planta. O milho tem que morrer. A velha natureza tem que morrer para dar lugar à nova vida. E a nossa velha natureza que herdamos de nossos pais, Adão e Eva, ela tem que morrer. Isto quer dizer, ela não tem que te guiar, te sobrepujar, te orientar, te dominar. Não, mas você tem que ter Deus sobre a tua liderança. É claro que você nunca vai escapar daquelas tendências humanas, daquela natureza humana, mas maior é o que está em você do que o que está no mundo. Não é certo? Do que aquilo que está na sua velha natureza. O assunto é ela não ter mais voz ativa. Então veja que a experiência do novo nascimento, isso traz Deus para você, uma natureza diferente. Agora, se há uma natureza diferente, há uma atitude diferente. Há maneiras diferentes. Não é por imposição. Como sempre eu conto aquela historinha, o porquinho. A pessoa pegou o porquinho e te tirei do barro, vou te dar um bom banho com shampoo, vou te lavar, vou te pôr um casaco, pôr umas sapatinhos, pôr uns perfumes na tua orelha, um desodorantezinho mais embaixo, né? E daqui para frente você é crente, você não pode mentir mais, você não pode mais ir fuçar terra, estar olhando pornografia, e você é crente, se cuida. Olha, você vai ficar aqui nesse sofazinho, esse cantinho bonitinho, eu vou trazer comidinha aqui. Você não precisa estar lá no lixo, fuçando a terra. Mas basta virar as costas quando dá uma louca no bichinho, né? Sai, quim, 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 e vai se atirar para dentro, no barro. Por que faz isso? Porque a sua natureza é isto. Mas se a gente pegasse esse porquinho, tivesse uma condição de tirar a natureza dele e colocasse ali a natureza de ovelha, haveria perigo? Então não é uma questão de criar. Alguém cuida disso, não faz isso, cuida daquilo, não faça isso, cuida disso, cuida daquilo. É uma preocupação. Tenha a pessoa de Cristo em você, pronto. As tuas afeições, o teu amor, tudo estará voltado para Deus. O mundo não tem mais uma voz ativa. As modas, as vestes, as piadas sujas, as jogatinas, as coisas erradas não têm mais poder sobre vós. Então vejamos, irmãos, cristianismo, ser um cristão, isso é mais do que viver um monte de doutrinas e de regras.
Por quê? Às vezes alguém pode julgar, você pode julgar que você está bem porque você segue várias doutrinas. Entende? Que isso é um perigo para o povo da mensagem. Eu creio na mensagem, eu creio nisso, eu conheço as eras, conheço os selos, eu sei disso, eu sei daquilo, eu tenho batismo, eu tenho isso, tenho aquilo. Você tem um conjunto de ensinos verdadeiros, mas isto não quer dizer que te faz ser um verdadeiro aos olhos de Deus. E no arrebatamento só irão os verdadeiros. Olha bem o que Jesus disse. Quem crer em mim, olha bem, como diz as Escrituras, quer dizer, vamos vir pelas Escrituras. Está certo, está certo. Mas onde isto vai te levar? Olha a promessa: rios de água viva fluirão do seu ventre. E ele falava do Espírito Santo que haveria de dar. Não havia sido dado porque ele ainda não havia sido glorificado. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, não é como disse o bispo, não é como disse aquele mestre, ou como diz aquela religião, ou como diz a sua cabeça própria. Quer dizer, a fé tem que vir pelas Escrituras. Aí sim, Deus tem um compromisso. Qual? Rios de água viva fluirão do seu ventre. É uma promessa. Por isso o profeta diz que obediência à palavra lhe dá direito desta promessa, que é o sinal. Agora, se a tua fé, irmão, irmã, vamos conversar um pouquinho, ela não tem te levado a esses rios de água viva, porque Jesus já foi glorificado e já enviou o seu Espírito. Então alguma coisa não está dando o toque certo. E se a corneta não dá, a trombeta não dá o som correto, quem vai se preparar? Mas nós temos ouvido um som correto. A pregação tem sido correta. Tenho eu ouvido corretamente? Porque a Bíblia nos adverte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É necessário. Deus, ele não pode mentir. Então, ele prometeu dar do seu Espírito. Mas, às vezes, o que acontece é que se deixa que este conjunto de ideias, de doutrinas, vamos dizer até mesmo, entre aspas, revelações, ocupe o lugar de Cristo. Ocupe o lugar de Cristo. Então veja que Jesus disse: quem crer em mim, em mim, olha bem, a coisa pessoal, é crer nele, é na sua pessoa. Quem crer em mim, ele não está dizendo quem crê na minha doutrina, só. Você pode tomar as doutrinas sem tomar pessoa. Aceitar os ensinos sem aceitar o ensinador. Aceita os dons sem aceitar o doador. Sim, isso pode acontecer. Mas o que ele diz? Quem crer em mim, como diz as Escrituras, quer dizer, a Escritura aponta para ele: rios de água viva fluirão do seu ventre. O cristianismo, irmãos,
é a única religião no mundo, olha bem isto, é a única religião do mundo, que há no mundo, que você tem que aceitar a pessoa do seu fundador, do cristianismo, e a pessoa é Cristo. A pessoa pode ser um muçulmano sem crer, entende? Sem aceitar a pessoa de Maomé. Pode ser um confucionista só aceitando as regras, não é preciso aceitar Confúcio. Mas ser um cristão, você tem que aceitar a pessoa. Por isso diz, quem crer em mim, e aceitar da maneira certa. Uma certa vez teve um irmão, que ele era, o irmão Brana conta esse caso, de um certo irmão que ele veio para o Evangelho. E ele queria receber o Espírito Santo. Porque dizia para ele que ele tinha que receber o Espírito Santo. Daí ele foi até o irmão Brana e disse, irmão Brana, eu estou em dúvida. Minha esposa era crente, eu não era, um certo dia. Ela colocou um folheto no bolso do meu casaco. E quando eu abri aquele folheto, fui no meu trabalho, olhei, havia uma pergunta, onde eu vou passar a vida eterna? E algo tocou profundamente em mim. E naquela hora eu tomei uma posição de vir ao Evangelho, mudar a vida, e quando eu vi, os pregadores disseram, vai ouvir Billy Graham, vai ouvir Oral Roberts, e eu fui. Vai em tal lugar, e alguém dizia, você tem que gritar para você receber o Espírito Santo, e eu gritei. Você tem que falar línguas, e eu cheguei a falar línguas. Você tem que fazer isso, e eu cheguei a fazer. Mas, irmão Brana, eu não tenho certeza. Eu não tenho segurança. Sabe o que o irmão Brana disse a ele? Quando você leu aquele folheto, aonde vai passar o seu destino, e algo veio ali, aquilo foi Deus lhe chamando, ali você o recebeu. E o irmão surpreso disse, irmão Brana, quer dizer que eu tenho a vida eterna? Eu recebi do irmão a Cristo? Irmão Brana disse, não é questão de você falar em línguas, gritar, rolar, entende? Ou ter algum dom. Não, é receber a pessoa. Olha bem, receber a pessoa de Cristo. Aleluias, eu gosto disso. Receber a pessoa de Cristo. E o irmão pôde dizer, quem sabe fez dizer, então está bem. Então está bem, porque profetizar, ou falar línguas, ou gritar, ou rolar, ou emocionar, ou saltar, isso não me satisfez. Mas quando a pessoa, ela recebe a pessoa de Cristo, porque a pessoa de Cristo é a coisa principal. É a coisa principal. Eu estava vendo o irmão Brana dizendo assim, nessa mensagem, vem, segue-me. Ele diz assim, crianças, cada um de vocês é como se fosse meus filhos. Cada um de vocês é como se fosse meus filhos e filhas, de certa forma, entende? Espiritualmente falando, isto é certo. O Senhor colocou suas almas aos meus cuidados, porque vocês vêm e me ouvem. Vocês creem em mim, compreendem? E de certa forma, vocês são meus filhos e minhas filhas, isto é certo. Sempre se lembrem, guardar os mandamentos de Deus é uma grande coisa. Ser criado em um bom lar é uma herança de Deus. E serem bons meninos com a personalidade que vocês têm é bom. É maravilhoso ter escolaridade. É maravilhoso até mesmo viver nesta nação livre.
Nós temos muitas coisas pelas quais nós somos agradecidos. Mas há uma coisa que você não herda. Há uma coisa que você não herda. Você tem que aceitar. É a vida eterna. Em outras palavras, é a pessoa de Cristo. E você só faz isto quando segue a Jesus por uma experiência do novo nascimento. Repetindo. E você só faz isto quando segue a Jesus por uma experiência de novo nascimento. Não negligencie isto. Quer dizer, isto é sério. Não faça pouco caso disto. Eu ouvi certa vez uma pequena história de um homem que, ele era pobre e ele sempre quis. É um pequeno conto, mas sempre me impressionou. Um dia aquele homem apanhou uma flor, e aquela flor era mágica. E a flor disse para ele: você tem sido pobre por toda a sua vida, agora peça o que quiser e será dado a você. Ele disse: eu quero que aquela montanha lá longe se abra e eu possa entrar lá dentro e encontrar ouro. Bem, você tem que me levar com você, para onde quer que você for. Olha a condição. Você tem que me levar com você para onde quer que você for, disse a flor. Você terá que me levar com você, para que onde quer que eu esteja, você possa pedir o que você quiser. Ele caminhou para a montanha e a montanha se abriu e ele entrou. As paredes estavam cheias de ouro e diamantes, como o pequeno conto que segue relatando. Ele colocou a flor em uma mesa ou em uma pedra e correu. Agarrou uma linda e enorme gema e disse: eu tenho que mostrar isso para meus amigos. Agora eu sou um homem rico. Eu tenho tudo agora. Eu preciso mostrar-lhes esta pedra. E então a flor falou: mas você esqueceu a coisa principal. Então ele correu novamente e pegou mais, dizendo: bem, eu vou pegar um pedaço de ouro, vou pegar um pedaço de prata. Então ele disse: eu vou me apressar para dizer para as pessoas quão rico eu estou, o que eu consegui. E ele chegou à porta e a flor disse: mas você esqueceu a coisa principal. Então ele correu de volta e disse: aqui nós encontramos todo tipo de material. Então ele pegou uma pedra e disse: eu vou levar esta pedra e mostrar para as pessoas de que tipo de pedra esta montanha é feita, para que eu possa encontrar o caminho de volta a ela. Entende? E ele foi em direção à porta e a flor disse pela última vez: você esqueceu a coisa principal. Ele disse: cale a boca. Então ele não queria ouvi-la mais. Esqueceu a coisa principal. E correu para a porta, e quando ele saiu, a porta se fechou atrás dele, com a flor do lado de dentro. A coisa principal era a flor, entende? A coisa principal era a flor. A coisa principal é Cristo. Você pode ter os dons, pode ter o que for, ter conhecimento, ter isso, ter aquilo, mas a coisa principal é Cristo. Você tem que tê-lo para onde você for. Não ser somente um cristão entre os cristãos, na igreja, mas aonde você for. Leve esta flor, já achei uma flor gloriosa, né? Conserve esta flor. É a pessoa de Cristo em você. Então vejamos, irmãos, que há pessoa que quer firmar, dizer que é um cristão, somente porque tem boas obras. Ou que tem um certo tipo estranho de fé, uma coisa, melhor conhecimento da Bíblia. O profeta diz: não é o quanto você conhece da Bíblia, mas até que grau. O autor dela, o quê?
vive em você. Isso é a coisa principal. É isso aí. Então veja, não é você ter um monte de regras, não toques, não isso, não proves, ou isso, aquilo, e ser um religioso. Isso não te faz ser um cristão. Os judeus pensavam que seguindo estritamente, regra por regra, isso fazia deles bons servos de Deus. Jesus veio e eles o mataram, né? Agora, o verdadeiro cristianismo, ele vem desta fé simples. Uma fé simples. Uma fé sem mistérios, uma fé sem faculdade. Sabe? Uma fé, como certa vez um irmão, nosso querido irmão Dino está partindo, está velho, já indo para casa, ele não sabe ler nada, mas quando alguém disse, olha, se tem que lavar os pés, ele disse, isso está escrito, ele não sabe ler, né? Falou, está, falou, eu aceito. Uma pessoa que não precisa de muito lenga-lenga para ser convencida, não, a Escritura falou, pronto. É por aí, é como a de uma criança. Jesus disse, não tornardes como essa criança, de modo algum, entrareis nos céus. Vê se uma criança vai questionar, vai argumentar, vai conjecturar aquilo. Ela não tem entendimento, tanto entendimento como os adultos para questionar as coisas. Se o pai diz, meu filho, no Natal eu vou te dar uma bicicleta, ele já está dando pulo agora. Já ganhei, não é que eu vou ganhar, já ganhei. Ele traz para o presente. O coleguinha pode dizer, que nada, seu pai não vai te dar coisa nenhuma. Vê qual a posição dele, se ele tem dúvida quanto ao pai dele. Não, meu pai prometeu, eu já ganhei. Chega o dia lá, ou no meu aniversário, eu já ganhei. Por isso você nunca engane seus filhos. Nunca prometa aquilo que você realmente não possa cumprir. Seja um real pai, uma real mãe, não minta para seus filhos, porque eles guardarão isto. Então vejamos, irmãos, que o verdadeiro cristão é o que faz o genuíno cristianismo. Faz dele um verdadeiro seguidor de Cristo. É uma fé simples. Ela aceita a pessoa de Jesus Cristo na sua alma. E quando isso acontece, a pessoa segue voluntariamente. Não precisa de uma manivela. Ser um Ford 28 com uma manivela para funcionar. Não funcionou. Vamos de novo. Oi, irmão, vamos fazer o avamento. Vamos chamar o povo, vamos chamar um pregador. Não. Aquilo te ancora. Aquilo te estabiliza. Você não quer isso na sua vida? Não tem coisa melhor. Pode o céu descer, a terra subir. Você sabe em quem você está crendo, em quem você está vivendo, quem é o teu Senhor. Você simplesmente está descansado. A verdadeira fé em Deus é que te ancora em Cristo, é que traz essas promessas. Você não corre de um lado para outro, não se agita, ou isso, aquilo. Você está simplesmente descansando em Deus, sabendo que todas as coisas é possível e que Ele olhará pelo melhor por ti. Não é isso? Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou, não vai passar, passou, da morte para a vida. Da morte para a vida.
Então, agora, quando falta este cristianismo real, vamos dizer, quando se deixa a desejar, o que leva a pessoa a trocar Deus pelo mundo. Por que acontece isso, irmão Febrônio? É porque deixa a pessoa de Cristo. Porque ter só o conhecimento de Cristo não é tudo. Mas o conhecimento é verdadeiro, mas isso não é tudo. Porque Cristo ainda não nasceu dentro, vamos dizer, desta pessoa, de você. Cristo ainda não foi concebido, não foi gerado. Vamos pôr aqui um exemplo. Quando a mulher tem relacionamento com seu marido, ele deixa uma semente ali. Mas ela não pode conceber se ela não está nos seus dias férteis. Entende? Ela pode ter seu prazer, tudo mais. Quantas pessoas têm prazer com Cristo, mas não concebe Cristo, não gera, não se engravida, Cristo não se forma. Estão entendendo o que eu quero dizer? Já que a audiência é mista, né? Vocês sabem até melhor que a gente. A gente pensa que esses jovens às vezes não sabem nada. Então veja você pode gritar, pode saltar, pode falar em línguas, pode ter todas as emoções possíveis, pode ter visões, revelações, ter tudo. Mas a pergunta é, você concebeu Cristo em sua alma? Porque quando concebe Cristo, irmãos, quando a mulher ela concebe, o útero dela se fecha para qualquer outra semente. Mas quando este útero está aberto, qualquer nova coisa que vem por aí está comendo. Mas quando você concebe de Deus mesmo, não há perigo. É igual a mulher concebeu, não há problema. Não há problema, outra semente, não. E isso é por predestinação. Aquele genes da vida chegou ali e os demais não puderam entrar. Como diz, 1 entre milhões. E os demais são deixados para fora. É necessário conceber Cristo. Isto é o que faz ser um genuíno e verdadeiro cristão. Não conceber uma religião, não conceber ideias, não conceber doutrinas, mesmo chamada cristãs. Você pode ter todas as doutrinas corretas, não digo errada, e ir para o inferno, ficar fora do arrebatamento. Paulo diz, quem não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. É preciso conceber a pessoa de Cristo. Caso contrário, se corre o perigo de perder a salvação, de perder o arrebatamento. E lembra que o diabo está aí para enganar com muitas coisas. E ele enganou a Eva usando a própria palavra de Deus que Deus havia dado a Eva. Ele prometeu algo ali, não morrerá, né? Fez ela duvidar, de pensar que Deus era um mentiroso. Então, o que é necessário? Aceitar a pessoa de Cristo. Você diz, como é isso, irmão Febrônio? Eu quero bater nessa tecla, já vamos indo para o final. Mas aceitar a pessoa de Cristo. Quando fazemos o casamento, jovem, você aceita o fulano de tal? A lei pergunta isso. Aqui também se pergunta, como o seu
legítimo e verdadeiro, como seu esposo, promete estar ao lado dele na dor, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria, seja o que for, você aceita a pessoa dele? Ela diz, aceito. Você aceita a pessoa dela? Aceito. Olha bem, e nós aceitamos a Cristo como Ele é. Não como eu quero que Ele seja, dentro das minhas conveniências, mas como Ele é. Ah, mas ele não me agradou nisso, não me agradou naquilo. Blá, blá. Você aceitou a pessoa dele, como seu cabeça, como o teu companheiro, como o teu esposo. Agora, legalmente, ele tem poder sobre você. E diz o irmão Brando que uma mulher casada, séria, é como uma virgem ante os olhos de Deus. Não importa se tenha tido 20 filhos. Olha o que faz. Mantém esta virtude aos olhos de Deus. Porque ambos, como diz a Bíblia, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão o quê? Uma só carne. E é Cristo e a igreja. Por isso que quando Paulo em Efésios 5 faz aquela comparação de Cristo e a igreja, mulheres, que sejais submissas aos vossos maridos, como Cristo é submissa a igreja, submissa a Cristo. Marido, amai vossas mulheres. E ele vai mostrando esse paralelo. Lá no final ele mostra, isso eu digo a respeito de Cristo e a igreja. De Cristo e a igreja. Ele nos aceitou. Somos seus filhos e filhas amadas. Somos sua representação aqui na terra. Somos as cartas vivas de Deus aqui na terra. Então veja que nós aceitamos a Cristo. Agora, irmãos, é a pessoa. Quando se fala pessoa, fala-se personalidade. Como a pessoa é, como Cristo é. É aceitar a sua autoridade. E é assumir responsabilidades. Quando a moça ela casa, você está assumindo uma responsabilidade, minha dona. Na casa da mamãe, empurrava para a velha, né? Mas ali, a tua casa é tu. As roupas para lavar é você. Entende? A coisa, se vem criança, é você. Não passe a responsabilidade a outros. Assim, nós também assumimos responsabilidades quando aceitamos a pessoa de Cristo. Um certo pastor, que tem milhares de irmãos e tem escola, ele diz, batizamos só de pessoas da escola esse ano, jovens de fora, e mesmo nossa igreja, batizamos mais 300 ou 400 esse ano. São bons irmãos na igreja, jovens, dedicados, fiéis, mas só há um problema. Esse colega me dizendo, quando eles vão à faculdade, muitos, se vão, esquece de tudo. E eu disse para aquele colega, o problema está em que eles aceitaram as doutrinas, os ensinos de Cristo, mas nunca tiveram uma experiência pessoal com Cristo. Nunca aceitaram a pessoa de Cristo. Por isso que quando chega em um lugar diferente, começa a mudar. Começa a mudar. Então veja, volto a afirmar isso aqui. Cristianismo não é, como se diz, um conjunto de normas, de doutrinas. Isso não pode te identificar como
um cristão, uma religião não é, uma denominação, ela não é a representação da pessoa de Cristo, não. A pessoa de Cristo é aceita individualmente. É entre você e Deus. A coisa é pessoal. Não adianta querer esconder-se atrás das folhas de figueira, como Adão fez e Eva. Religião quer dizer cobertura. E há muita gente nesse mundão atrás de uma cobertura, atrás de folhas de figueira. Deus nunca aceitou aquilo e nunca vai aceitar. Por isso Deus saiu perguntando: Adão, onde você está? E Deus está ainda hoje, porque o homem nunca busca Deus. É o Deus que sempre busca o homem. E Deus quer realmente ter este relacionamento pessoal, ser gerado dentro de você, minha jovem, meu irmão, minha irmã, igreja de Chapecó. Deus quer ser gerado em cada um. Deus quer se formar. Deus quer um lugar de habitação permanente. Ele quer este relacionamento. Tomar as rédeas da sua vida. Então é isso que Deus está querendo.